Aleluia. Quem está cansado aqui, gente? Eu não estou cansada, não. Quem está cansado? Hã? Achando que a Patrícia está cansada, fica imputando isso sobre nós. Não aceito, em nome de Jesus. Todo mundo animado aqui, né, gente? Em nome de Jesus, amém? Uai, que é isso, filha? Minha filha, isso aqui só tem mulher de Deus guerreira. Que é isso? Que mulher que vem 3 horas da... Isso é de noção de Deus demais da conta? Fala sério. Bonitinho demais. Oh, Jesus. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Quem não estava? Amém. Tá tudo bem comigo, entre eu e vocês? Tá? Ai, obrigado, gente. Quem estava entende, né? O que eu estou falando. Mas Deus é bonitinho demais, né, gente? Ó, gracinha dele. Dependendo da gente, Ele faz. Amém? Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre posicionamento. E uma das coisas que eu aprendi é que se a gente não permitir ser reconstruída por Deus, a gente não consegue estar posicionada no lugar que Ele nos chamou para estar. E existe também um inimigo da nossa alma, que ele veio para roubar, para matar, para destruir. E o que ele tenta fazer a todo tempo? Você vem para um lugar desse aqui, tem unção, tem graça, a palavra é uma bênção. E acredite, você sai daqui achando tão bênção, que você ainda consegue se condenar, porque você se acha pior. Satanás, ele é assim, ele não perde espaço. Satanás, ele age de uma maneira astuta, de todas as maneiras. Talvez, muitas vezes, você vê ali no início, você acha lindo um testemunho, você acha lindo o que Deus fez na vida do outro, mas ainda assim você começa, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas Deus, o Senhor viu onde eu nasci? Deus, o Senhor viu o que aconteceu na minha vida? Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu quero começar essa tarde falando algo para você. Não tem desculpa para você não receber o amor de Deus, e muito menos não ser amada por Ele. Eu vou te dar uma palavra aqui para a gente começar, que eu vou te mostrar que não tem a ver mais uma vez comigo e com você, tem a ver com Ele. Amém? Abre lá em Mateus 1. Primeira vez que Deus revelou essa palavra no meu coração, eu confessei para Ele, eu falei, Pai, eu te confesso que eu nunca achava que o Senhor ia falar comigo em genealogia. Porque a gente sempre fala, na hora que chega ali no livro de crônicas, é fulano, filho de Beltrano, de Citrano, a gente acha que aquilo ali não é. Eu vou falar uma coisa com vocês, Deus fala com a gente do jeito que Ele quer. E acreditem, e não despreze a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela inteira é poderosa para falar com a gente. Mateus 1, versículo 1. Deixa eu falar algo com vocês. Nós temos 4 evangelhos. Amém? Vocês que acompanham aí o Mulheres Ensinando Mulheres, a gente tem live toda terça-feira, 7 horas da manhã. É uma provação na minha vida, que eu detesto acordar cedo. Mas quando Deus falou para eu fazer live toda terça-feira, 7 horas da manhã, eu falei, eis-me aqui, Senhor, cumpra os teus planos através de mim. A gente está lá. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, toda quarta-feira, a gente tem um café com elas, é uma live de ensino da palavra de Deus, também estamos ali. E no final do dia eu mando nos grupos de WhatsApp essa palavra na íntegra no YouTube, mando também um resumo dela, que tem uma preciosa aí, minha amiga Miriam, que faz pra gente. E muitas de vocês já ouviram eu ensinar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o que muda a nossa vida não é só ler a palavra de Deus, é você aprender a palavra de Deus. Porque não é quando você lê apenas que ela muda a sua vida, é quando você lê e você começa a praticar ela.
Tem muita gente que lê a palavra, mas a vida não muda porque não acredita na palavra. Muitas vezes não tem um coração quebrantado e contrito para crer de verdade naquilo que Deus é poderoso para fazer. Existia um tempo na minha vida que eu não acreditava que Deus fazia muitas coisas na minha vida. E um dia Deus me disse: filha, muitas vezes eu vou ter que te colocar em situações que você vai precisar de um milagre. E eu vou falar algo para vocês que ele me disse. Ele me disse assim: porque só quando você experimenta um milagre de verdade é que você passa a crer nele. E é verdade, gente. Enquanto você não experimenta o milagre, você não consegue crer nele. Você até fala da boca para fora, mas enquanto você não experimenta, você não vai acreditar de verdade que ele existe. E nesses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é algo lindo, porque Jesus, ele veio e ele realmente morreu para o mundo inteiro. Ele alcança todas as pessoas. E esses 4 evangelhos, quando foram escritos, eles foram direcionados. Mateus foi escrito para o povo judeu. Marcos foi escrito para o povo romano. Lucas foi escrito para os gregos. E João é um evangelho escrito para todos. É um evangelho de cunho universal. Quando você lê daqui para frente os evangelhos, vai ser impossível você não tentar observar isso. Quando você lê Mateus, você vai ver que em Mateus, Jesus Cristo, ele é descrito como um rei. O tempo inteiro, no livro de Mateus, Jesus é tido como um rei. Por quê, Séries? Porque Mateus foi escrito para os judeus, e o que os judeus queriam? Um rei. Eles queriam um rei. Mas, na verdade, eles queriam um rei apenas que tirasse sobre eles o jugo romano. Eles não queriam Deus, eles não tinham noção do que era isso. Eles eram muito religiosos para isso. E quando nós vamos para Marcos, o evangelho é escrito para os romanos. E em Marcos, gente, Jesus, ele é descrito o tempo inteiro como homem que serve. Jesus está servindo o evangelho de Marcos inteiro. Por quê? Porque Marcos é escrito para os romanos. E os romanos tinham domínio, eles tinham poder. E tudo que eles não queriam era um rei. Então, quando Jesus é tido como um servo no livro de Romanos, ele não trouxe ameaça, ele não trouxe nada. Quando chega em Lucas, Jesus é descrito como um homem perfeito. O evangelho de Lucas, eu creio nisso, né? A maioria dos teólogos creem também. Lucas é o único autor da Bíblia que não era judeu. Por quê? Ele era um médico. Ele era o único homem com cultura, assim, para realmente escrever para os gregos. Porque os gregos, naquela época, gente, eles tinham uma cultura, assim, elevadíssima. E como que Lucas descreve Jesus? Como um homem perfeito. Perfeito. Lucas, você vai ver o tempo inteiro que Jesus, ele é tido como um homem perfeito. E quando chega em João, que é um evangelho universal, que é escrito para todos, Jesus é descrito como um Deus. O Filho de Deus que veio para salvar o mundo dos seus pecados. É tão lindo que judeus, romanos, gregos, para todos. Um rei, um homem que serve, um homem perfeito e um Deus. Ou seja, um rei que serve, ele é um homem perfeito. Por isso ele é Deus. É linda a Bíblia. É maravilhosa a palavra de Deus. Agora, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Vocês vão entender. Vamos lá, Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab e Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias.
Agora vai lá para o versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Bem, na genealogia de Mateus, que descreve Jesus Cristo como rei, encontramos 5 mulheres descritas apenas. 5 mulheres. Aqui temos Tamar, Raabe, Ruth, aqui não fala o nome, mas Batseba, que era mulher de Uria, e Maria. Gente, um evangelho que descreve Jesus como um rei, podia colocar umas mulheres melhorzinhas aqui, não? Hã? Fala sério, eu não colocava essas não. Tamar, se vocês não sabem, quando ela gerou aqui Pérez e Zera, ela foi tomada por Judá, tida como uma prostituta cultual. Ela não tinha nem marido. Aí você anda mais um pouquinho aqui, você encontra Raabe. Raabe era uma prostituta, literalmente uma prostituta, que foi escolhida por Deus por uma atitude de fé, que creu naquilo que Deus podia fazer através da vida dela e avançou. Depois a gente passa aqui para a mulher de Uria, Batseba. Ô, gente, fala sério. Não, depois a gente cai aqui em Ruth. Ruth, é linda a história de Ruth, não é? O livro de Ruth não é lindo? Mas vocês sabiam que Ruth não era uma judia? Vocês sabiam que Ruth era uma moabita? E Ruth veio de uma descendência das filhas de Ló. E sabe como que os moabitas, a família, né, o povo de Ruth veio? Quando as filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relação sexual com ele. E dessas duas meninas nasceram os amonitas e os moabitas, os maiores inimigos de Israel. Ruth vinha desse povo. E aqui depois ele fala mulher de Urias. Hoje fala assim, por que não podia colocar aqui? Ele tinha que lembrar a gente, Urias é aquele que Davi matou. Davi é aquele que... Hoje fala sério. Agora eu vou abrir um parênteses. Eu posso abrir um parênteses? Me dão licença? Alguém aqui mora numa cobertura? Tipo assim, alguém aqui mora num lugar alto? Vamos imaginar se a gente morasse numa cobertura e lá tiver, geralmente as coberturas, o que elas têm? Você já viu, às vezes tem uma piscina, uma banheira e tem uma ducha. Não tem aquela ducha? Algum de vocês ia tomar banho ali naquela ducha peladona? Hã? Por quê? Porque você sabe que tem gente o quê? Hã? Olhando vocês. Hoje fala sério que Batseba não estava vendo que Davi estava vendo ela tomar banho peladona? Opa! Fala sério. Ô, gente, e Davi ali olhando a Batseba, que era linda e formosa, tomar banho. Quem toma banho tranquilo, gente, sabendo que alguém está vendo? Eu fechei o parênteses, tá? Tá bom? É algo meu. E aqui, depois da mulher de Batseba, na qual o rei Davi traiu o exército do seu general, engravidou a mulher e depois mandou matar o marido dela, foi dessa mulher que continuou a genealogia de Jesus. E depois dessas 4 mulheres miseráveis e improváveis, no final, a gente fala de Maria, uma mulher bem-aventurada. Sabe o que significa isso aqui? Que Deus usa o meio que Ele quiser para chegar no destino final. Inclusive eu e você. Isso aqui significa que eu e você não temos desculpas. Não temos desculpa para viver uma vida onde a gente gere descendentes que sigam a Jesus. Por quê? Porque na genealogia de Jesus, o Senhor escolheu colocar mulheres improváveis, para que continuasse, através da descendência dele, mulheres improváveis como nós, continuasse fazendo história. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Tá? Quando eu falo com vocês de reconstrução, de posicionamento, onde que na maioria das vezes nós erramos? Nós erramos porque quando a gente
aceita Jesus Cristo na nossa vida, a gente acha assim que do dia para a noite a gente vai ser ótima, a gente vai ser perfeita, a gente vai ser assim, bam, bam, bam. E na verdade, a gente começa a querer achar que a gente tem que brilhar na terra. A gente começa a querer tanta coisa na terra para ser boa, e nós não entendemos que o que Jesus Cristo conquistou por nós não tem nada a ver com as coisas da terra, mas tem a ver com o céu. Tem a ver com o céu. E isso nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. É por isso que a gente erra. E aqui em Gálatas 1, versículo 4 e 5, é muito claro isso, é muito claro, porque fala assim, que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Então Jesus, ele não morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar as coisas desse mundo. Não, ele não morreu para isso. Pelo contrário, a gente é tão enraizado nas coisas desse mundo, a gente gosta tanto das coisas desse mundo, e a maioria dessas coisas não nos edifica, que Jesus Cristo morreu para arrancar as nossas raízes no mundo e fazer com que a gente tenha vontade de criar raízes no reino de Deus. Isso é o que Jesus veio. E o nosso erro é em ficar procurando soluções na terra, onde elas só vêm do céu. Elas só vêm do céu. Não tem outro lugar. E desconstrução, quando eu falo com vocês que é necessário dele nos desconstruir, para que depois ele nos posicione da maneira correta, desconstrução é isso. É a gente deixar Jesus arrancar de nós aquilo que muitas vezes a gente quer, aquilo que muitas vezes a gente anseia. Para quê? Para construir uma mulher nova dentro de nós. E não do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele quer. É aquele negócio, né? Aí eu estou orando por um vestido lindo novo. Nossa, eu passo na frente daquela loja, eu oro por aquele vestido. Mas ele vai além disso. Ele não, a sua oração, ela pode ser respondida de duas maneiras. Ou o Senhor pode te dar aquele vestido, ou ele pode tirar a sua vontade de ter ele. Te dando mais humildade, mandando você abrir seu guarda-roupa e te mostrando que lá você tem muito mais coisa que você não tem necessidade daquele vestido. Mas não, a gente quer que ele dê o vestido, né? Fala sério. Né? Então, a gente limita muito a Deus. Por quê? Porque os nossos valores ainda estão no mundo, porque a gente não tem vida na palavra. A gente não tem vida aqui na palavra. Eu fui muito conhecida, muito Deus assim. A maioria dos meus livros, eu nunca comecei e falei, vou escrever um livro. Não, nunca foi. Foram 2 livros só que eu sentei para escrever livro. E o livro que me fez muito conhecida, que foi muito Deus achou graça na minha vida para usar ele, para restaurar mulheres, para restaurar casamentos, para ensinar as mulheres que gritar dentro de casa é horroroso. Menina! Nossa, ainda bem que você chegou, não estou aguentando mais. Fulano fez isso. Fulano, você não põe a roupa suja. Levanta a tampa do vaso. Não, mas aqui não tem nenhuma mulher que grita. Toda mulher aqui fala baixinho. Aqui, desculpa, aqui não tem nenhuma mulher que grita dentro de casa. Aqui todo mundo tem controle no volume. Eu só citei isso. Vocês me perdoem, vou voltar. Uma das lições que Deus me deu nesse livro foi isso, que muitas mulheres falaram para mim, que elas desrespeitavam os filhos e os maridos, contanto que elas gritavam dentro de casa, achando que eles eram surdos e que eles precisavam engolir o grito delas. E esse livro começou a ser muito vendido, e aquilo ali começou a me incomodar. Eu falei, Deus, não quero que esse livro meu seja o livro mais vendido. Mas, sério, por quê? As mulheres estão aprendendo a ficar caladinha, as mulheres estão aprendendo a não reclamar, as mulheres estão aprendendo a enfrentar os problemas de frente, tudo está aqui no livro. Eu falei, não, Deus, mas esse livro, ele é o fruto de uma vida na palavra. E as mulheres, elas não vão, elas podem até ver, aprender, tentar fazer 1, 2, 3 dias, mas se elas não tiverem raiz na palavra de Deus, elas não vão conseguir, pai, porque é difícil demais. A gente que gritava não gritar mais. E eu comecei a orar para que esse livro meu fosse o livro mais vendido.
Porque esse livro é o livro que eu falei para vocês ontem, que em um ano, vocês lêem a Bíblia inteira com a explicação dos capítulos com ele. Gente, existe uma graça nesse livro, que tem de mulher que há 6 anos lê a Bíblia inteira com ele, algo lindo. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ele é o meu livro mais vendido. E o que está acontecendo na vida dessas mulheres? Os valores delas estão mudando. Os valores delas estão mudando. Porque não adianta você querer mudar as coisas de fora para dentro. As coisas do Senhor, elas só mudam de dentro para fora. E quando eu falo de posicionamento, eu aprendi que não existe posicionamento de acordo com a vontade de Deus sem desconstrução. Mas desconstruir dói. Não dói, gente? Não é difícil a gente parar determinados hábitos, ficar calada. Eu falo que é engolir gato de ré, né? Tem situação que a gente engole gato de ré, gente, fala sério. Tem situação que você está doida para falar e Deus está assim, não, filho, fala nada não, fica calada. Eu falo que é a mesma coisa de engolir gato de ré, desce aqui assim, ó. Mas você tem que ficar calada. Desconstruir, desconstruir é muito pior que construir. Muito pior. Por quê? Porque quando você vai construir, a construção, ela é bacana, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora, desconstruir tem que tirar um tanto de vício da gente. Eu, por exemplo, eu não fui uma mulher, muitas de vocês devem que tiveram a graça apenas de serem construídas. Sério, me dá um exemplo de uma mulher que está sendo só construída. Carolzinha aqui. Carolzinha, uma menina, casou tem 2 semanas. Carol nunca passou por um processo de desconstrução violento. Por quê? Porque ela tem a graça de colher o que os pais plantaram. Eu não tive esse privilégio. Então, eu tive que ser desconstruída para depois ser construída. Uma mãe que se permite ser desconstruída, ela tem a graça de ver os seus filhos não precisar passar pelo processo de desconstrução. Ela tem a graça de ver os filhos apenas serem construídos. Eu não reclamo disso, gente. Sabe por que eu não reclamo disso? Porque ainda que eu não tenha vivido isso de uma maneira intensa, muitas vezes, nem com a minha filha mais velha, nem comigo, eu tenho plena convicção que eu posso viver isso com meus netos. Eu posso viver isso com meus netos. Porque ainda existe fôlego de vida dentro de mim. E a vida com Deus não é uma vida que você tem que olhar para trás e murmurar. Sabe por que muitas vezes a gente olha para trás? Porque a gente não tem visão de eternidade nem de reino. Quando você olha para trás, é porque você é muito limitado àquilo que Jesus Cristo veio para fazer por você. Olhar para trás tem limite, olhar para frente não tem limite, porque olhar para frente é ver o céu, é ver a eternidade, é ver o reino. Não existe idade. Amadas, eu recebi uma promessa há mais de 21 anos atrás, na época mais improvável da minha vida, na época mais miserável da minha vida, que eu não vou nem falar para vocês como é que eu estava, porque hoje eu estou chorona. A Soraya está aí? Cadê a Soraya? Já chegou? Hoje eu fui almoçar na casa da Soraya, o marido dela acabou comigo. Chorei igual uma louca lá. Cheguei lá e ele começou a contar a história para mim da mãe dele, e eu vendo aquela história, minha mãe e a dele, tipo assim, foram mortas, quase que se morreram, quase da mesma maneira. Eu chorava, gente, porque lembrar de uma mãe que se foi há pouco tempo é doído, né? E aí, diante disso, gente, esqueci tudo que eu estava falando. Não, me deu um branco aqui agora. Me ajuda aí, gente, onde que eu estava? Que eu falei da Soraya. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Hã? Ah, é, visão de reino. Obrigada, querida. Aí, a gente aprende o seguinte: ei, quando eu olho para trás, eu vejo o que passou. Foi doído, foi difícil, foi. Mas quando eu olho para frente, eu vejo o céu. E nessa época mais improvável da minha vida, foi isso que eu estava falando, eu recebi uma promessa. E a promessa falava assim: na sua velhice, você ainda dará frutos, e eles serão viçosos e vigorosos, para declarar que o Senhor é bom, e nele não há injustiça. Não que eu seja velha, mas hoje eu estou colhendo isso. Entenderam? Mas hoje sabe o que eu faço? Eu tenho uma caixa, ela fica dentro do meu armário de roupa. Todas as cartinhas que as mulheres me dão, eu coloco dentro dessa caixa. Sabe por quê? Porque um dia eu fico ver minhas netas chegar: vovó, vamos ver sua caixa, vovó. Vamos ler as mensagens das mulheres, vovó.
Gente, elas vão amar, vai ser igual o Silvio Santos, pegar aquelas cartas, jogar para cima. Ah, nós vamos ler essa. Eu sonho com esse dia. Hã? Se bem que a minha neta de 2 anos, hoje já estava lendo, a gente fez uma chamada de vídeo com ela. Ela falou, vovó, tô lendo. Eu falei, o quê? O poder da esposa que ora. Aí ela abriu, vovó, o peixe comeu Jonas. Poder da esposa que ora, entendeu? Mas, por que isso, meninas? Porque nós precisamos entender que não existe uma vida de colheita se a gente não plantar. E se a gente quer mudar os nossos valores, se a gente quer mudar os valores da nossa família, os valores da nossa casa, a gente precisa começar a plantar de uma maneira diferente. Se a gente quer algo novo, a gente tem que permitir a gente ser desconstruída, porque só quando a gente está numa posição certa, e deixa eu falar algo para vocês, a posição certa, muitas vezes, não significa que tudo está dando errado, não, tá? Você pode estar na posição certa, ainda que tudo esteja dando errado. Porque a posição certa é quando você está no centro da vontade de Deus. E não de acordo com o que você ou que as pessoas ao seu redor querem. Isso, ontem eu falei para vocês que eu não sou muito fã de religião. E eu não gosto muito, assim, sabe? As pessoas me perguntam, que religião você é? Eu falo, olha, eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Eu sou cristã. Eu sou uma filha de Deus, que eu tenho um manual que se chama Palavra de Deus. Porque eu passei quase 20 anos da minha vida dentro de uma igreja, da igreja católica, procurando um Deus de uma maneira desesperada, porque eu passei por um abuso na infância, e eu guardei esse abuso dentro de mim dos 5 aos 40 anos, e eu procurava uma segurança, e a única pessoa que eu via essa segurança era no próprio Deus. Então eu sempre busquei muito e não achei. Aí quando eu tinha 20 anos, me levaram numa igreja evangélica, aí eu aceitei Jesus, eu falei, agora tudo vai mudar. Aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, piorou mais ainda. A gente acha que é religião, né? Não, gente, não é religião. É uma vida conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Passei mais 6 anos numa igreja que com muitas vezes a gente vê no nosso meio, mas a igreja, gente, ela não é prédio levantado por mãos humanas. A igreja somos nós. E muitas vezes nós não estamos tão além, sabe, de ser desconstruída, de carregar os valores do reino, que a gente ensina para as pessoas que estão do nosso lado ser como nós somos, sendo que nós não damos exemplo, como Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de... Gente, a gente tem que chegar nesse nível. A gente precisa chegar nesse nível. Mas graças a Deus, depois de muito sofrimento, depois de muita peleja, um dia eu fui alcançada. E eu descobri que religião e intimidade com Deus são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E todas as pessoas, a gente busca uma religião. Fala sério, a gente tem esse... Dentro de nós tem esse... Por quê, gente? Porque o próprio mundo nos ensina isso, né? Porque Tiago 1, 26 e 27, ele também nos ensina que existe uma religião perfeita. Nós vamos ver qual que é essa religião perfeita que a palavra ensina. Mas as pessoas nos ensinam a buscar uma religião, aí a gente busca uma religião, só que em vez da gente mergulhar no conteúdo da religião, para ver se ela realmente muda a nossa vida, a gente passa apenas a ter uma religião, a falar da religião, e a gente continua nos escondendo atrás de pessoas que tem dia que é herói, tem dia que é uma vilã, mas que não se deixa ser desconstruída. Tiago 1, abre lá. Tiago, quem foi Tiago? Eu gosto muito do livro de Tiago. Vocês sabiam que Tiago, a história conta que os joelhos dele eram como joelhos de camelo. De tanto que ele orava ajoelhado. O joelho dele era grosso, gente. Tanto que Tiago orava. E Tiago, ele foi irmão carnal de Jesus. Mas antes de Jesus ressuscitar, ele não acreditava em Jesus. Ele não passou nas provas. Mas depois que Jesus ressuscitou, foi que a vida de Tiago foi transformada. E antes de Jesus ressuscitar,
quando ele vivia com Jesus, ele tinha uma religião, né? Tiago era ali judeu, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, olha o que ele fala. Aí eu vou deixar uma pergunta no seu coração. Será que a nossa religião é de verdade, diante dessa palavra aqui? O que é religião? É aquilo que me religa com Deus. Então, diante dessa palavra, vamos ver se a nossa religião, ela realmente nos religa com Deus. E se a gente está ligado com Deus, a gente tem que ser imagem e semelhança dele. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se o quê? Incontaminado do mundo. Por que aqui fala que a religião verdadeira, pura, sem mácula, é visitar os órfãos e as viúvas? É porque naquela época, gente, eram essas as pessoas, eram as classes que tinham necessidade de ajuda. Mas aqui é engraçado que não fala assim, não, é você dar as coisas para os órfãos, dar as coisas para a viúva. Não, é você ir visitar, é você estar com eles. Porque dar uma cesta básica é fácil. Ainda mais quando você tem dinheiro. É muito fácil. Inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente faz trabalho numa comunidade em Belo Horizonte. Agora, recentemente, nós temos um grande parceiro lá dentro. Um grande parceiro lá dentro. Não posso falar o nome dele aqui. Mas agora, nas festas das crianças lá dessa comunidade carente, que a gente faz um trabalho lá já tem 8 meses, nós fizemos uma festa linda para as crianças. Mas vocês não têm noção do quanto a festa foi linda. E sabe qual é o nosso maior ajudador? O traficante-chefe da favela. Ele brilha, gente. Por quê? Porque ele acha que aquilo que ele dá para as pessoas paga os pecados que ele faz destruindo a vida dos outros. Tem nada a ver com obra não, gente. Se fosse com obra, meu amigo lá estava, ó, bacana. Se fosse através de obra, e quem não tem nada para ajudar ninguém? Como é que ia ser salvo? Me conte. Bem recentemente a gente descobriu que a namorada dele é uma pastora de uma determinada denominação. Mulher de fé, gente. Mulher de fé. Vai julgar a irmã. Só porque a namora. Vocês querem tudo prontinho, né? Vocês querem tudo prontinho. Vocês querem tudo que vem, né? Ali, montado num cavalo branco, um príncipe vem, né? Mas como se diz, pior que a gente espera um príncipe montado num cavalo branco e vem. Aí depois vem o príncipe montado num cavalo branco. Aí o príncipe vai embora, o cavalo fica. Agora que entendeu. Eu também demoro para entender as coisas, gente. Eu também sou assim. Eu rio depois de um tempo. Por quê, gente? Porque a religião verdadeira é quando você entende que você não tem dignidade para falar mal de ninguém. É quando você tem dignidade para não julgar e muito menos condenar as pessoas. Uma das primeiras coisas que nós precisamos desconstruir na nossa vida é o tanto que a gente julga, o tanto que a gente condena as pessoas. E a gente parar de dar para as pessoas algo que supre elas materialmente. Mas nós precisamos passar a dar tempo de qualidade para as pessoas. Sabe? Hoje eu estava compartilhando com a Patrícia. Recentemente eu tenho uma das meninas que eu lidero. E eu percebi ela muito cansada, ela é médica. E eu falei, vai lá para casa. E chegou lá em casa, eu passei a tarde com ela. E depois eu marquei uma massagem para ela fazer uma massagem lá em casa. Eu falei, vou te dar um presente, vem, faz uma massagem aqui em casa. A gente passou a tarde tomando café, conversando. Passou mais ou menos uns 10 dias, ela perdeu o pai de uma maneira abrupta. E Deus ainda me deu a graça, ela no aeroporto, indo para a Bahia, ver o pai dela. Eu chegando de uma outra cidade, ainda encontrei com aquela amiga ali no aeroporto para poder abraçá-la. Agora, passar uma tarde com a pessoa, pagar uma massagem para ela, ter tempo com ela, deixa eu te falar uma coisa, é isso que muda a vida, tá, gente?
Ser verdadeira amiga não é você dar as coisas, mas é você dar o seu ouvido, é você dar o seu abraço, é você dar o seu coração para as pessoas. É você ser galinha e muitas vezes deixar de ser águia. Isso é o quê? É intimidade com Deus. Isso porque a religião, na época de Jesus Cristo, é impressionante. Por quê? Porque a religião, qual que é o sucesso da religião? Essa igreja estiver cheia, né, gente? Se a igreja estiver cheia, é um sucesso. Não é? Naquela época, as multidões seguiam Jesus. Por quê? Religião, o que manifesta o sucesso da religião é a igreja cheia, muita gente. Agora, na intimidade, não. Sucesso de ter Jesus Cristo, a intimidade é quando o seu coração bate como o coração de Deus bate. O coração de Deus bate por vidas. E uma vida é importante para Deus. Amadas, eu e você não fomos chamadas para ter uma religião. Eu e você fomos chamadas para ser filhas de Deus. E nós temos que deixar Deus desconstruir esse padrão religioso dentro de nós, para que a gente pare de olhar para a mulher que é divorciada dentro da igreja, e a gente acha que ela não presta. Por quê? Porque eu sou bonitinha casada. Você sabia que muitas mulheres, a bênção na vida delas vira uma maldição na vida de um monte de mulher? Pior coisa, tem mulher que você vai conversar com elas é assim. Isso por quê? Porque eu namorei meu primeiro marido. E eu namorei só com ele. Não, e eu tive um tanto de filha, e minha filha casou assim assado, minha filha casou virgem. Mas ela não fala isso glorificando Jesus. Ela fala isso como se ela fosse melhor do que aquela que está divorciada dentro da igreja. E sabe o que acontece? O milagre na vida dela vira uma maldição na vida de um monte de mulher. Não deixa o seu milagre virar maldição na vida das pessoas. Porque se o seu milagre virar uma maldição na vida das pessoas, você não vai, lá no final, tudo que está sendo feito na sua vida vai queimar. Eu quero te falar uma coisa, talvez você é uma mulher separada, você é uma mulher divorciada, você está passando por uma situação difícil de desprezo. O seu estado civil não define quem você é. Você pode até ser separada, ser divorciada, mas você continua sendo filha do Deus vivo. E se outras mulheres ainda não te olham assim, o problema não está em você, o problema é delas. O problema está nelas, você não pode resolver. Sério, mas eu me sinto muito triste, muito desprezada. Deixa eu te falar uma coisa, não preocupa com essas outras mulheres, não, ore por elas. E pede para Deus voltar a tocar o coração delas. Porque o milagre virou soberba na vida delas, sabe por quê? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais a gente tem, mais vai ser cobrado. Quanto mais a gente tem, mais misericordiosa a gente tem que ser. Sabe? Não é porque eu fui assim, eu nem fui, né? Que eu posso olhar para a pessoa e enxergar o contrário. Não, queridas. Vocês vão me desculpar. Se a sua vida foi perfeita assim, comece a agradecer a Deus, porque não foi assim, porque você merecia. Não, não foi assim. Eu e você merecíamos o inferno. Mas foi assim, porque a graça de Deus te alcançou. Para que você alcance muitas e muitas mulheres. Sabe? Isso é o quê? É intimidade com Deus. Isso é graça de Deus. Isso é o que nos move. Sabe por que nós precisamos passar por esse processo de desconstrução? E tem gente que acha que vai ser desconstruído só do que é ruim, né? Não, tem mulher que precisa ser desconstruída do que é bom. Do que eu acabei de falar para vocês. Porque se você não for desconstruído do que é bom, Deus não vai te ensinar, e muito menos a ser movida pela graça, que você vai mover pelos seus dons, pelos seus valores, e Deus não te dá dom para que você se mova por você mesma. Ele te dá dom para você abençoar as pessoas, e as pessoas só vão receber o seu dom se você conseguir olhar para elas e enxergar elas superior a você mesma. Você precisa olhar para as pessoas e enxergar as pessoas superior a você mesma. Porque aí você vai largar as suas fronteiras e o modo de Deus falar com você. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui como um corpo. Não espere receber de mim aquilo que Deus precisa para virar sua chave, não. Eu faço parte de um corpo. Isso aqui, tem meninas ali atrás que oraram por mim na intercessão. Tem mulheres que mais cedo limparam aqui. Deus, você não sabe quem Deus vai usar para virar uma chave dentro de você.
Talvez Deus vai virar uma chave dentro de você, através de você escutar Deus falar assim: chega perto da fulana e pede perdão. Não escolha o modo de Deus falar com você, querida. Tiver uma coisa que Deus não se agrada, de ouvidos seletivos. E quando eu falo isso com vocês, da necessidade desse processo de desconstrução, é porque eu aprendi, eu estudo muito sobre Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, ela com as próprias mãos a destrói. Veja bem, é uma ação. Com as próprias mãos a destrói. Não vem falar que as coisas do seu lado estão sendo destruídas, sendo que você não fez nada. Não, porque essa destruição, essa tolice, ela é causada com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias palavras. Por causa das nossas próprias ações. Porque eu e você carregamos dentro de nós um poder que constrói e um poder que destrói. O mal habita dentro de nós, gente. E nós temos que acreditar nisso, porque isso é real. Sério, mas Jesus Cristo ele morreu para ativar o Espírito Santo dentro de nós, para ativar o nosso espírito, mas o corpo e a alma e o espírito estão ali. E o que é a alma? É a sua parte carnal, é a sua parte fofoqueira, é a sua parte que você acha melhor que as pessoas, é a parte sua que não cala a boca, e por aí vai, que grita. Eu tenho uma revelação muito forte ao meu coração. Quando, lá no início, eu creio muito forte que quando Satanás foi até Eva, ele não foi até Adão. Sabe por quê? Porque o homem, ele foi criado de maneira que ele pode resistir a Satanás. Ele foi criado com autoridade para isso. Mas o homem não pode resistir a uma mulher. Não pode. Por isso que a tola destrói e a sábia constrói. Amados, um homem não tem força para resistir a uma mulher. Tudo estava lindo, tudo estava completo. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele tinha o poder, ele tinha o domínio, ele tinha tudo, mas não estava bom. Aí chegou a mulher e ele, esse é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso que dentro de nós carregamos esses dois poderes. Porque um homem, vocês já viram quando um homem se enreda para o lado de uma mulher? Aí muitas vezes a gente fala assim, fulano ficou cego. Vocês já ouviram falar isso? Fulano ficou cego. E fica mesmo, gente, fica cego. Porque a mulher tem esse poder, sabe? Sério, mas recentemente eu encontrei uma mulher que ela era pastora, tudo certinho. E de repente o homem dela se engraçou por uma jovem da igreja. Destruiu tudo. Tudo. Aí você vai futicar, a mulher mandava na igreja mais que o marido. Você vai futicar, você vê que ela deu brecha para que aquilo ali aconteça. Não, gente, o erro não justifica o outro, pelo amor de Deus. Mas nós, infelizmente, podemos ou construir a vida de um homem, ou nós podemos destruir a vida de um homem. Existe esse poder em nós. E se a gente não lutar para desconstruir esse poder que existe em nós, a gente vai destruir a nossa casa, a gente vai destruir os nossos filhos, a gente vai destruir a nossa família. Por quê? Porque nós não nos desconstruímos, não deixamos ser construídas para que a gente possa estar posicionada da maneira correta. Um veneno que tem muito no nosso meio, eu até postei um texto, não sei se foi no Mulheres ou no meu pessoal, falando que quem compara, para. Quem compara, para, gente. O problema é que hoje a gente considera mais outras mulheres, escritoras, famosas, que estão aqui, do que a gente considera Jesus. Amados, você não foi chamada para me considerar, você foi chamada para considerar Jesus. Você não foi chamada para considerar nenhuma outra mulher. Você foi chamada sim, você pode aprender com outras mulheres, pode, mas não considera nenhuma mulher, nenhuma verdade acima de tudo na vida dela, do que você considera Jesus. Hebreus, eu não sei onde está em Hebreus, mas eu acho que Hebreus 3, fala que a gente precisa considerar Jesus como autor e consumador da nossa fé.
E a palavra considerar aqui no Aurélio é o quê? Estimar, ter em consideração, fazer caso de alguém, respeitar alguém, olhar atentamente alguém, observar alguém, apreciar alguém através de um estudo crítico, examinar. E quem que é Jesus? Jesus não é a palavra? Então a gente tem que considerar ele através dela. Vida na palavra, todos os dias. Eu falo isso para vocês, certa vez eu cismei. Eu sou mansa, eu sou uma mulher mansa, eu tenho essa característica. E certa vez eu cismei que Deus tinha virado uma chave. Eu contei para vocês isso? Que eu cismei que Deus tinha virado uma chave em mim? Eu cismei que eu tinha virado uma águia? Contei não? Estava num culto lá em Itajaí, no Mevan, pastor Luiz Hermínio pregando. Eita, glória a Deus! E ali eu cismei que Deus tinha virado uma chave dentro de mim. Aí eu entrei no carro e falei, amor, hoje eu virei águia. Ele só fez assim. Sabedoria do alto, falou nada. Em 2 semanas, eu enfrentei ele 2 vezes, coisa que eu não faço. 2 semanas, 2 confrontos de frente. Gente, quando foi na 3ª semana, eu no meu banheiro arrumando, não sei o que eu falei para ele, ele chegou perto de mim, colocou o dedo na minha cara, virou para mim e falou assim, se você continuar com esse trem de águia, eu vou arrumar uma gaiola para você, e eu vou te colocar dentro da gaiola. Aí eu voltei a virar a borboleta que tinha. Eu não fui chamada para ser águia. Sabe por quê? Porque o meu marido não é um homem que cuida de águia. O meu marido é um homem que gosta de cuidar de mulher frágil, de mulher dependente. Tem muito homem que gosta de águia, mas a maioria desses homens é um homem que não quer nada com a dureza, que quer que a águia faz tudo. Aí a mulher embala, sou leoa, sou águia. E o marido está ali, vai que eu estou aqui. Amada, só tem Jezabel, porque tem Acabe, tá? Uma mulher posicionada de acordo com a vontade de Deus é aquela que busca a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Amém? Guarda isso no coração de vocês. Quando Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 3, ele fala assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Mas aqui no versículo 5, ele fala assim, esses homens serão inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles apresentam uma forma de piedade, mas eles negam ela. Entretanto, eles mostram poder. Aí Paulo fala assim, foge também destes. Aí a gente muito espiritual, né? Foge também destes. Senhor, eu tenho que fugir da fulana, eu tenho que fugir da ciclana, eu tenho que fugir da beltrana. Não, querida, foge da sua carne, foge da sua vontade. Porque o domínio é próprio. Você não pode dominar ninguém a não ser você mesma. Se fosse assim, o fruto do Espírito seria domínio, mas o domínio é próprio. A única pessoa que eu e você podemos dominar somos nós mesmas. E quando nós aprendemos a nos dominar nós mesmas, sabe o que vai acontecer? Nós seremos desconstruídas. E Ele vai nos posicionar de acordo com a vontade dEle. E isso é lindo. Amadas, fica de pé. Tem uma irmã aqui do violão, não tem? Yolanda? Quem que é Yolanda? Hoje eu estou apaixonada com ela. Que tem mais bonitinho, vontade de levar, pôr numa caixinha, Yolanda. Yolanda. Aí tem gente que eu vou nos lugares, sabe? Fala assim comigo, nossa, mas você é tão bonitinha, tão pequenininha, vontade de levar e pôr na caixinha. Aí meu marido fala assim, dentro de uma semana devolve. A vida como ela é. Sobre tudo que se deve guardar.
guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração de você mesmo, sabe? Da sua busca intensa por aquilo que você nem sabe. Mas começa a buscar o Senhor de todo o teu coração. E não deixa nada tomar o teu coração. Nada tomar o teu coração, a não ser o próprio Deus. À noite nós vamos estar aqui. Deus está formando uma palavra tão linda no meu coração. E eu sei que Ele vai continuar fazendo até amanhã no coração de vocês. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor e para depois a gente orar? Vamos, Yolanda.